O povinho para adorar treta, esses brasileiros, eles adoram tretas. Quando esses povos infelizes e o velho árabe também não estão criando tretas, né, ou reagindo a tretas, ou julgando as pessoas que tentam, né, se expressar através de sua própria dor, ou através de seus traumas, como essa mulher aqui, a tal de Antônia. Ela fala sobre o senhor Érico lá, que se tornou, que usa uma imagem de mulher, né? Esse homem aqui. O homem aqui à direita, para mim, nasceu homem é homem. Nasceu mulher é mulher. Não, o resto é só uma imagem que você cria, ou uma neura que você tem sobre o que você acha ter como um biotipo ou um gênero sexual. Mas isso aí, né, é o problema de cada um. Se a pessoa querer ser um rato, ou uma cobra, ou um sapo cururu, é problema de cada um, né? Mas quando chega ao ponto de ser canalha, ser maldito e mexer nas feridas das pessoas, aí o caldo entorna, aí o grosso entra no furico, ok? Eu ouvi falar que a reação da Antônia, né, que ela, eu acho, nem sei quanto, acho que ela tem uns 50 e poucos anos, é mais nova do que eu, né, cronologicamente falando, e ela se revolta porque o tal lá vetou contra o aumento da pena contra os abusos sexuais e os estupros ou crimes hediondos, ok? E isso inclui, quando a gente cita crimes hediondos, a gente coloca o quê? Os crimes contra as mulheres a todo vapor, sem freio algum, pelo mundo afora. No Brasil nem se fala. O Brasil ficou o maior exportador de cadáveres de mulheres do mundo. E quando eu digo exportador, digo exportar para a quarta dimensão. Exportador de almas, de fêmeas do mundo. Ok? Aí fica uma miséria dessa que usa uma imagem de mulher, um macho desse com um culhão, ok? E ela tem razão de falar mesmo. Eu tenho um pouco de Áries em mim. Eu sei que ela é ariana. Ares, não venha com esse negócio de Ariana, que quer dizer ariano, branco, de nada a ver, de porcaria de branco, ou roxo, ou preto, bando de idiotas, acéfalos. A Ariana aqui é o signo de Ares, ok? Esses seres como o tal Bolsonaro, né? Também é de Ares, a mulher dele é de Ares. E alguns deles, eles não suportam, às vezes, coisas que eles não seguem, entendeu? Principalmente as mulheres. Algumas, nem todas, algumas. Eles não tem papas na língua e às vezes eles falam coisas que na hora da raiva eles tiram tudo para fora, entendeu? Tira todas as parasitas para fora. E eles falam mesmo. Soltam, né? Solta as narrativas que os hipócritas não querem ouvir, certo? E a razão dessa senhora aqui, dessa mulher aqui, chamada de Antônia Fontanelli, estar contra ele é porque ele vetou contra o aumento de pena a abusos sexuais. E quando uma pessoa foi abusada, ela já carrega aquele trauma nela, ok? Coisas que quem gosta de abusos sexuais não irá entender.
Quem gosta de abuso sexual não irá entender, ok? E essa aqui, ela dando uma de tranca-rua, né? Tranca-rua espertona, Zé Pilintra espertona, ela pensa que ela é esperta demais para as mulheres mais velhas, como eu e a Fontanelli lá, e a Antônia. Okay? Porque nós somos a senior, nós somos mais velhas e nós temos uma caminhada maior na vida. Melhor que tá falando aí de macho, de sexo, de make-up, de cirurgias plásticas, de show, de balada, como qualquer uma velha coroa aí, que não tem vergonha, que não sabe usar a idade cronológica delas, ok? Tem algumas aí, quando abre a boca é só para falar bosta, entendeu? Tem 55 anos de idade, 55, 50, 49, mas a mente é de 12 anos de idade. Entendeu como é? Pelo menos a Fontanelli, a Antônia, né? Antônia, ela usa a idade dela para se revoltar contra as coisas que a gente vê que não está certo nesse mundo. Ok? Aí os hipócritas que ficam doendo, eles sabem que pegou a alma deles, né? Que tocou a alma deles, a consciência deles. Aí eles não gostam, entendeu? Eles não gostam. Aí por isso que eles ficam reativos e defensivos. Uhum. E ela falando aqui em branquitude novamente, porque foi a branquitude falando isso aqui, toda essa mulher aqui é branquitude, ela vê branco onde se tem uma pessoa mestiça, ou parda, ou né, arábica, etc. Ela vê tudo branco, entendeu? A propósito, isso aí é para dar uma uma condimentada nas narrativas contra as pessoas mais claras, entendeu? Porque eles querem mandar agora no Ocidente, esse povo aí querem mandar no Ocidente. Tem até vídeos aí, acho que não sei se é o Velho Árabe, é um canal Bible Story do infeliz, que fala que os negros que mandam em tudo, que os negros foram os primeiros, tudo isso é bobazeira, tudo isso é burrice e canalice, porque com canalice vem a burrice. Essas duas palavras são interchangeable, ou seja, elas são intrinsecamente correlacionadas, ok? A canalice e a estupidez. Não sei quem vem primeiro, no caso de alguns. Acho que a canalice vem primeiro e a estupidez segue, entendeu? O maldito falando que os afros são os que mandam no Ocidente, no mundo todo, blá blá blá. Entendeu? Tudo isso é uma narrativa, é um atento a invadir novamente, como eles faziam lá atrás com os fenícios, com os árabes e os outros, o Ocidente. Aí eu falei, ô miséria, se tu quiser protestar ou lacrar ou ter um Messias ou ter um governo afro que tenha na África, maldito, na África ou no Oriente Médio, e não em terra das outras pessoas, ok? Porque na África eles não dão mais direito a branco, eles estão expulsando todos os brancos, até mesmo os negros. Essa aqui, ela passaria racismo. Não, racismo não, xenofobia, que é outra coisa. Que ele não pode ter racismo com ela, porque ela tem afrodescendência, ela parece congolês ou da Quênia, o congolês, algo assim. Então, eles não têm razão para discriminar contra ela, mas eles discriminam a si mesmo por causa de xenofobia, por causa do passaporte e da nacionalidade. Lá, eles são grandes racistas, até mesmo contra os brancos deles, que nasceram brancos, que foram os albinos, que foram os primitivos aqui na Terra. Os primeiros a viver aqui foram os albinos. Ok? Não importa a etnia, a fisionomia, mas a pele era bem clara.
E depois, quando os Anunnakis vieram, eles tintaram. Então, quando eles vieram, eles pintaram a cor da pele das pessoas aqui, em laboratório, fazendo experimento. Aí, quando as pessoas, porque os Anunnakis são pretos, ok? E ele falando também que os brancos são os demiurgos, são os satanás, são os demônios que invadiram a Terra. Tudo mentira, é tudo mentira. Isso foi o contrário, porque os Anunnakis são os pretos. E eles mudaram a cor das pessoas aqui. Entendeu? É difícil de entender, não, eles entendem, mas eles não aceitam. Eles não aceitam. Porque aceitar para eles é perder a cara. E isso eles não querem. Porque eles são muito egocêntricos. O Enki, o Lúcifer, também é egocêntrico. Faz parte deles também, é o Enki. Ok? Por isso que eles estão agora metidos. Uma se lascou na Rússia. Nasceu na Rússia. E a mãe dela foi para os Estados Unidos, ela achou que tinha racismo nos Estados Unidos, mesmo entre as pessoas da comunidade dela, da mesma etnia. Ela voltou para a Rússia e foi lacrar lá, querendo mandar nas coisas lá num prédio, num corredor, colocando as porcarias dela por ali, não pagando o aluguel, e levou pau do landlord, do dono do prédio, do dono do apartamento dela. Levou pau e ficou chorando de racismo. É isso que eles fazem. Primeiro eles entiçam, eles cutucam a onça, né, com vara curta. E depois eles craem o ovo. Craem o ovo é o quê? É um ditado que se diz gritar mentiras. Entendeu? E a mentira é sempre, discriminação, racismo. Mas eles não veem o que eles mesmos fazem para criar essa realidade. E o problema também é que eles só filmam a parte que eles querem que o povo veja e não tudo o que aconteceu. Tipo, primeiro o que eles fazem é atiçar uma reação de sua vítima. Aí a vítima não aguenta, aí eles chamam primeiro branquelo, lesma branca. Aí a pessoa diz também, quem você é? Você é isso e aquilo. Aí eles filmam. Tem uma parte que a pessoa fala, você é isso e aquilo. Você também, e você é? Se eu sou branquela, você é? Aí diz. Aí eles filmam e eles usam aquilo contra você. Isso é o espírito do Zé Pilintra, do tranca-rua, entendeu? Eu já sei. Satanás não me engana, não. De jeito nenhum. Ei, isso aqui, de maneira alguma. Quando eles vieram com a fruta verde na mão, eu já estava com a fruta podre, de tanta sabedoria que eu tenho na vida. Não vem me enganar, não. Negas não me enganam, não. Então, elas falando aqui, então, porque ela não... Ela falando, né, que a mulher, ela só vê a parte que a mulher fala de cabelo duro, disse aquilo. Bem, o Érico lá, nem aquele homem lá, nem preto também é. Ele é mestiço. No Brasil, a gente aprendeu na escola que esse povo é cafuso. Cafuso, mameluco, algo assim. Cafuso, mameluco, eles não são bem pretos, nem pardos, nem brancos. Eles são morenos, cafuso, ok? Mas, ao mesmo tempo que ele falou que as pessoas não devem tentar ser branco, claro, ninguém pode ser branco. Até Michael Jackson, ele cagou na tentativa de ser branco. Né? Foi para o Japão, colocou drip nas veias para ser branco, ficou como um fantasma, mas ficou horrível. Ficou horrível o homem. Eu gostava mais dele quando ele era preto, era mais bonito, entendeu? Então, atento de ser o que você não é, fica horrível, porque a natureza já doa tudo assim, naturalmente lindo, maravilhoso. Seja você branco, seja você preto, seja você amarelo, seja você marrom, seja você pardo, seja você roxo, seja você verde.
É tudo feito pela mão da natureza, é tudo bonito, entendeu? Mesmo que os Anunnakis tivessem contribuído com a sua etnia aqui, tudo bem, né? É bonitinho também, né? A cor dela é bonita. E se ela colocar mais olho na pele, for pro sal, fica mais bonitinho ainda. E na Índia tem mais ainda bonito, aqueles bem pretinhos, são lindos. Dos indianos todos, eu prefiro aqueles bem pretinho mesmo, de cabelo bem pretinho. Quer dizer, eu prefiro assim, né? Para olhar e adorar, não para nada mais, só para adorar. E aqueles homens, como se fala, tem os outros indianos do norte também, são muito bonitinhos, os morenos muito lindos, uma pele bem escura, assim, bem. Não, aquele ali é um pouco marrom, né? É, marrom. Mas eu gosto assim, deles bem pretinho mesmo, a cor de carvão, né? Nada a ver, nada demais isso, né? Todo mundo é bonito do modo que ele foi feito, né? Pelo cosmos. Agora não venha dizer, nós somos o primeiro aqui primordial. Não vem falar merda comigo, não. Comigo, com essa aqui, com a seguradora das histórias acásticas da Terra. Maneira alguma. Não venha, não. Não venha tentar ser mais esperta, não. Ou esperto, né? Então, aí, ela talvez tenha sido o quê? O marido dela, que foi também um moreno, talvez abusou dela e vinha e, como se fala, se atirava nela, queria pegar ela à força, entendeu? Então tudo isso marca as pessoas, entendeu? Abuso sexual do passado marca as pessoas. Uma vítima não jamais fale sobre putaria com uma vítima de abuso sexual. Não fale. Que essa mulher vai ficar fula de raiva. Jamais fale com ela sobre essas coisas. Porque para ela volta no passado e ela vê aquela peste lá que está falando sobre isto como o algoz dela do passado. Entendeu? Então não é uma boa ideia você tentar, né, seduzir uma pessoa que foi vítima de abusos. Olha aqui, o velho árabe. Pois é, Lívia, e é a mesma pessoa que está no canal Conecte a esse canal aqui, Conectado. Esse canal aqui, ele tá lá, só porque esse homem é de direita, ele tá falando mal do tal Érico, e dizendo, boa Lívia, pelo menos, Lívia não, boa a Antônia, pelo menos a Antônia falou a Bíblia, e aqui o miserável tá falando diferente. Eu duvido se alguém tivesse falado para a Antônia voltar para o sertão do Piauí e comer cuscuz, se ela iria gostar dessa verdade na lata. Bem, nada demais em comer cuscuz, eu preferia comer cuscuz do que comer falafel azedo, como o senhor come, falafel azedo e outras coisas, e outro cuscuz que é feito de semolina em vosso país, no Egito, ok? O senhor quer lacrar não, o senhor quer tentar ser espertinho, né, velho, comigo, né? O senhor não consegue não, viu? Então é melhor comer cuscuz de milho do que comer bosta de semolina, falafel de semolina, no Egito ou em algumas partes ali de onde o senhor veio do Norte da África. Ok? Se ela gostar dessa verdade na lata, a percepção de superioridade da Antônia se mostrou nas estrelinhas da fala dela. Respeito deve ser para todos. E inclusive você respeitar a opinião dela contra o estupro. Esse miserável é a favor do estupro, esse velho maldito. Por isso que ele está aqui acusando a mulher, entendeu? Porque ele é a favor do estupro, esse miserável. Eu dava tanto soco na cara desse infeliz, mesmo ele sendo mais velho do que eu. Eu dava tanto soco. Se mostrou nas estrelinhas da fala dela, respeito de ser para todos, observe minha origem dessa região do país. Esse maldito. Tu é lá dessa região, nojento, tu é do Egito. Peraí.
Eu não aguento a mentira desse miserável. Tu pensa que se a miséria fosse do Brasil, ele estaria aí no meio das tretas contra o Brasil? Jamais. Ele não estaria. Essa peça é do norte da África, por ali. Tá aí vivendo às custas dos idiotas do Sudeste, que pagam com prazer para gringos, velho. Agora uma mulher que precisa, uma idosa de 80 anos, 75, 79, eles não querem dar. E ainda manda ela trabalhar. Eles pensam o quê? Que o Ocidente é a Ásia, onde se trabalha até os 200 anos de idade, caindo aos pedaços, só a caveira. Não, não é não. E não deve ser. Não deve ser. Aí não é problema de ninguém. O que ele quer ser, né? Quer ser mulher, quer ser branco, quer ser roxo, quer ser azul. Não é problema de ninguém. O problema é sobre vetar a favor de uma pena leve para estupradores. Esse que é o problema, e não um problema de imagem. Imagem é apenas imagem, é apenas um caráter que as pessoas criam, entendeu? Alguns querem ser, eles imaginam ser mulher quando eles nasceram homem, eles imaginam ser homem quando eles nasceram mulher. É problema de cada um, quer ser, tudo bem, não tem problema algum com isso. Agora, a partir do momento que você se torna um canalha, aí as pessoas vão até mexer nesse lado, né, sensitivo, que é a sua liberdade de expressar da maneira que você quiser, querer, entendeu? Em termos de ter alguma coisa, uma imagem, de demonstrar, expressar a sua imagem como mulher, ou homem, ou branco, ou preto, tudo relativo, entendeu? Não tem nada a ver com nada. Agora, a partir do momento que você é um canalha, e você veta a favor de crimes hediondos, tantas crianças aí morrendo, estrupadas, sangrando, seu miserável. E você vai aí vetar a favor de uma pena leve? Hã? Todos os canalhas que são estrupadores e que gostam de abusos sexuais, vai defender e vai contra o que a Antônia falou. E essa aqui também, ela não reconhece a razão a qual a Antônia reagiu dessa maneira que ela reagiu, ok? Ela não reconhece, ela está passando paninho. E ela está distorcendo tudo, falando que o Érico lá tá falando sobre a vida dele. A vida dele ninguém tem nada a ver com isto. Falando que ele sofreu, isso e aquilo, blá 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 blá, blá, né? Como é sempre o vitismo, né, desses povos, né? Não tem nada a ver com isso. A Antônia foi clara, ela estava fula com ele por causa da escolha dele como vereador de vetar a favor de uma lei que desse pena leve para abusos sexuais, ok? Essa foi a verdade, a realidade que eles não querem aceitar. Eles entendem, ela entende, mas eles e elas não querem entender. Porque tudo que interessa para eles é porque falou da cor da pele, falou da natureza do cabelo. Não importa se a pessoa tem cabelo pichain, tem cabelo de estopa, tem cabelo de bombril, tem cabelo de como se fala aquele negócio lá, como a vaca lambeu, se a vaca lambeu, deu um slap no cabelo, ficou todo liso, né? Não tem problema algum, isso é coisas toscas, né? Coisas assim, ordinárias, coisas densas, superficiais, nada a ver com nada. Agora é, o problema é quando as pessoas defendem uma injustiça. No caso desse cara aí, o que ele falou, né? Por isso que
que mexeu com o nervo dela. Agora, porque mexeu em traços altos, todo o inferno se abriu. Não importa se o senhor lá é a favor de estrupo, bem aquele maço lá, nem preto também era um cafuso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mulher. Tipo, tu se deitasse com um homem não afro, você tem um pouco de racismo. Você vê que uma coisa é você gostar de si, né? Ela gosta da etnia dela, tudo bem, é perfeitamente normal. Você tem que se aceitar, você tem que se amar, você tem que se achar maravilhosa, bonita, etc. Tá tudo normal, tudo legal. Agora, a partir do momento que você fica fisurada com cor de pele, fica com neura, né? E fica egocêntrica, ou colocêntrica, aí você precisa de uma análise, uma cura mental. Mas apenas não suportar a injustiça e não fechar os olhos, porque essa injustiça vem de tua comunidade. Engraçado que até quando o Márcio Érico Rio queria ser mulher e pintar cabelos e passar por cirurgia estética, ele estava errado, né? A parte com ela. Ah, porque ele quer ser loiro, isso e aquilo, quer ser mais pardo do que é, né? Quer ser mais pardo, clarear a pele, blá, blá, blá. Agora, quando ele fala de estrupo, ele tá o quê? Ele tá certo. O que tá passando na cabeça da mulher? Essa mulher é totalmente distorcida. Porque mexeu em traços altos, todo o inferno se abriu. Não importa se o senhor lá é a favor de estrupos, bem aquele maço lá nem preto é um cafuso. Mulher dessa hipocrisia, porque eu vejo tu falando de branco e tudo também. E o senhor Érico, mereceu por ter votado a favor de estrupos. É por isso que a Antônia está enfurecida. Me parece que pessoas como você talvez cuidem uma razão. A Antônia pelo menos falou através da dor dela e seus traumas, talvez de ter sido abusada por um macho, por isso que se revoltou, mas talvez não foi seu caso, né? Não foi o caso dessa beldade aqui. A Antônia não queria falar isto, mas falou o horrível na hora da raiva dos arianos, né? Porque ela deve ser de Ares, signo de Ares que ela é. Quem é ariano sabe que eles não conseguem se conter na hora da raiva, pelo menos alguns deles. Alguns deles, eles guardam, fica bem quietinho, sabe? Dentro do cocô deles. Mas quando eles vão para casa, explode. Depois eles se acalmam, pelo menos alguns, nem todos. Se tu falar que brancos têm os cabelos menos caçados, seria isto racismo ou uma realidade? Né? Se alguém falar, ei, nossa, como algumas pessoas, né? Como eu. Menina, tu estás muito branca, menina. Ou o cara aqui, o meu vizinho, né? Que dava em cima de mim, porque eu não quis ele, aí ficou com umas lorotinhas, tipo assim, porque eu vou para no escuro aqui, né, de um parque aqui que eu gosto de ir, no jardim, onde é altamente assombrado, cheio de entidades lá. Eu vou à noite. Aí ele passou uma lorotinha. Ah, na verdade, se você for no escuro, você não fica assim, côncia não de que as pessoas vai ver a sua pele e pensar que você é um fantasma por si. Ele falou isso comigo. Isso, se fosse o inverso, né? Porque ele é indiano. Se ele fosse o inverso, ele chama mas ele não é tamilo. Tamilo é dos bem pretinhos. Isso aí é um pouco cinzento, sabe? Escuro cinzento. Não é bem os bem pretinhos, os tamil. Tamil é diferente dos dravidianos. Daí é Malayalam. É outra coisa. Uma mistura de negros, de árabes e outros. Aí falou assim, e se você andar por ali, aí as pessoas vê sua pele também no escuro, né? Porque vai clarear, né? Porque infelizmente o branco sempre que se destaca. Seja a noite, seja o dia, todo mundo vê. Mas o que é preto sempre se esconde, né? Esconde entre as sombras. Mas o que é branco sempre se revela. Então ele falou isso, né? Ele falou isso. Se eu fosse outra, eu dizia, nossa, você tá com racismo, isso, aquilo. Eu falei, o que eu posso fazer?
O que eu posso fazer? Eu não vou deixar de ir para lá só porque eu tenho uma pele. Então, isso foi a expressão dele. Eu posso dizer que ele estava errado? Não, é a expressão dele. É a expressão dele. Se eu falar também algo sobre alguma coisa que é um estereótipo que eles falam sobre eles, eu poderia estar errado também não, mas para eles é errado. Mas eles falar o óbvio de outra pessoa, de outra etnia, ou tá tudo aqui, ou é apenas uma matéria de expressão, né? É um tipo de expressão figurativa. Nada demais, mas quando é outras pessoas, ou é preconceito, é racismo, é discriminação, entendeu como é? Veja essa injustiça, veja essa disparidade, veja essa canalice, veja essa corrupção. Você falou sobre a hipocrisia do macho chamado de Érica que manda as pessoas terem orgulho, sua etnia, ao mesmo tempo tentar ser menos moreno. Que ironia, né? Até aí tudo bem, pior é ser a favor de estupro, de vulnerável. Também porque ele adora tomar no caju. Realmente, quem adora tomar no caju não vai sentir a dor do outro que passa por abusos, entendeu? Ok? Aí também agora estão falando também sobre uma tal aí que morreu, essa também que era um homem, nasceu homem. Essa mulher esse homem era um homem, né? E virou uma mulher. Aí já toda a frescura, porque macho, porque nasceu macho, deve ser macho. Eu não sei, mas deve ser. Eu vejo assim, eu saco logo. Aqui. Aí a Antônia falou óbvio. Aí já todo mundo comendo a carne da Antônia e o espírito dela. Mas seja forte, Antônia, seja forte. Por isso que eles chamam ela de Karen, né? As mulheres dessa idade. Porque elas são mais verbal, são mais articulativas, etc. Tem nada a ver por causa de macho. Elas preferem estar sozinhas e serem elas mesmas, ok? Do que deixar de ser o que elas são e pensar em coisas banais, né? Sobre sexo, macho, putaria, relacionamento, etc., make-up, etc. Então, estão grilhando a Antônia por causa dessa mulher, desse homem. Acho que era um homem, né? Não foi o tal que falou que o Bolsonaro morresse e fosse tomar no caju que era bom? A gente não pode falar isso, entendeu? Não pode falar isso porque você não sabe o guardião que aquela outra pessoa tem. Se o Bolsonaro tem um bom guardião, ele vai atrás desse outro aqui. Não pode falar isto e desejar a morte das pessoas assim em vão. Então isso seria castigo? Eu não sei se fosse uma mulher. Ou é castigo, é castigo. Isso aí deve ser macho, porque é macho. Ou não é castigo. Coitadinho, coitada. Nossa senhora, se fosse o tal do pobre do... Como é o nome dele? A filha da Gretchen lá, que virou um homem. Como é o nome? Sei lá, Tami Gretchen. Nossa senhora, se for aquela pobre coitada... Todo mundo meteu sarrafo nela. Porque bem pouco, queria ser homem, isso e aquilo, bem pouco pra ela, entendeu? O livro de baixaria e machismo que tem nesse lugar não tá no livro dos Gwyneth Code. Pessoas totalmente baixas. Principalmente do Sudeste. E eu te digo uma coisa, velho pardo da miséria, velho amarelo, desgraçado. Tu não coloca nordestino no meio aqui não, viu? Não coloca o nordestino aqui no meio não, tá? E aquela Antônia lá,
ela falou por causa do estrupo. Se o senhor não gosta de. Se o senhor gosta disso, né? Porque o senhor teme alguma coisa, então. ah, Explica-se, não é verdade? Explica-se a sua dor de ir contra o que ela falou, né? Porque ela é contra nojentos, canalhas que pega até crianças para fazer o mal, entendeu? Aí se tocou de o nervo de consciência no senhor, né? Se isso tocou a sua consciência, eu não sei. Aí o senhor ficou todo feridinho, porque tem algo a ver com o senhor e vários outros também que gostam de perturbar as meninas jovens, sexualmente falando, né? Aí eu não sei, né? Cada um que sabe de si mesmo, ok? Então, por isso que ela falou isso, tem nada a ver com nada. Agora você não vai falar que todos os nordestinos vêm aqui para falar bosta. Não, como eu mesma, eu apenas reajo. Porque eu não aguento a canalice. Eu não aguento a injustiça. Eu não aguento coisas que estão erradas. Eu não aguento. Eu tenho que ir lá e tentar consertar. Entendeu? Eu não aguento. Ah, porque esse lugar é o pior, porque esse povo é o pior, ou porque não, isso aqui são os piores. Não é aquele. Nossa, eita, que ódio, mano. Eu fico como um dragão saindo fumaça das minhas narinas e ouvidos. Então é isso, né? Go. Bem feito, Antônia. Go, girl. Engraçado que quando um afro fala que os brancos querem ser pretos fazendo dreads no cabelo, ninguém pisca o olho, né? Os afro, esse povo quer ser negro colocando dread nos Estados Unidos. Se um branco fizer dread, nossa senhora, o mundo vai se acabar. Eles podem até fazer um decreto contra os brancos fazerem dreads em seus cabelos. Dizem que não pode, ok? Ah, porque brancos são são pastoso, tem a cor de pasta, de ah, massa mole branca, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo bem. As pessoas têm que engolir isto, mesmo em seu território. Olha que desaforo, eles não estão na África, não estão na África, olá, hello, não estão na África para falar o que querem, estão no lugar dos outros, que não tem nada a ver com o asiático também. Eu acho que eu tenho que colocar, eu acho que eu já coloquei, né, o vídeo, né, sobre os tuíscas, né, e quem pertencia realmente às Américas, né, os albinos, né. Isso vai para o mundo inteiro. Eles tentaram destruir os albinos até que conseguiram. Viu? Essa é a verdade. Eu tô aqui para falar a verdade. Eu não sou albina. Por que eu iria defendê-los? Porque eu defendo a justiça. Eu defendo a justiça. Eu defendo a bondade. E eu odeio a canalice. Agora, uma mulher mestiça como a Antônia, todos se revoltam. Que hipócrita, né? Realmente hipócritas. E aí está, né, o meu verídico sobre essa palhaçada toda. Esse povo tem mais que procurar o que fazer, que procurar tretas aí na internet. E a Antonella também deveria calmar-se um pouco e deixar as pessoas. Quer dizer, nesse caso de estupro tá tudo bem, mas quanto a outra, ela falar da morte da outra também não é uma coisa tão ok, né? Porque, de qualquer maneira, ela já teve o que ela desejou ao próximo, então descansa, deixa pra lá.